Olha eu aqui de novo, minha gente. Boa noite para você que está aí assistindo Identidade Geral, o seu programa de boas conversas. Que bom ter você aqui para ouvir um bom papo, né? E dormir tranquilo, com o coração em paz e cheio de esperança. Hoje a conversa é com Gabriela Richards, uma missionária que morou 6 anos no Egito, espalhando as boas novas do Evangelho e falando sobre a segunda vinda de Jesus. Você já conhece essa boa nova, inclusive? O livro de Apocalipse, viu? É uma verdade, na verdade, um livro de esperança, porque vemos ali a promessa de Deus que o sofrimento e a morte estão com os dias contados. Jesus vai voltar em breve para nós e essa é a nossa maior mensagem, a nossa maior esperança. Então eu quero te oferecer um curso bíblico aqui, deixa eu só te mostrar. Ele tem um formatinho de revista e fala justamente sobre os finais dos tempos. Nesse curso você tem um acesso a 21 lições bíblicas para entender melhor o Apocalipse e se aprofundar nos ensinamentos deste livro. Para ter o seu guia, você pode ligar aqui em horário comercial para o número 0 operadora 12 21 27 3121 ou também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo 9 8244 0077. Então hoje a nossa protagonista é a Gabriela, uma mulher muito corajosa, empática, determinada e disposta a servir. Gabriela foi ao Egito para dar aulas de inglês e daqui a pouquinho, ao próximo bloco, você vai poder aprender muito sobre a dependência, sobre a fé e confiança em Deus. Então não saia daí, voltamos já já. Eu inclusive vou molhar meu gogó, hein? Te espero já já. Já estamos de volta e hoje a Identidade tá chique que só, viu? A gente vai ter uma convidada que tá lá na Califórnia, mas que nem pela distância vai se sentir. A distância é física, mas a gente tá perto pelo coração, né? O nome dela é Gabriela. Boa noite, Gabi, seja muito bem-vinda. Eu queria que você estivesse aqui na nossa poltrona, mas eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito aconchegante, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui com a gente para compartilhar das suas experiências. Obrigada a você por me receber, por me ouvir um pouquinho, tirar esse tempinho. E eu estou muito feliz de estar aqui para dividir um pouquinho da minha experiência. A sua história gira muito em torno da missão, né? E você conhece a Igreja Adventista desde muito pequenininha. Mas como foi que você se viu ali, que você se percebeu como uma verdadeira missionária? Olha, eu cresci na igreja, né? Meus pais são adventistas. E nunca tive grandes conflitos, nem nada disso. Mas houve uma época da minha vida que eu senti um desejo de estudar um pouco mais. Foi quando começou no Brasil a ficar mais popular a questão da missão urbana, né? E aí a gente começou na igreja uma classe do discipulado. Ao invés de nós estudarmos a lição da escola sabatina normal, eu comecei a liderar uma classe do discipulado. E foi muito gostoso, a gente passou 1 ano fazendo o discipulado. E aí eu comecei a perceber que a missão urbana em si também já não era mais o suficiente para mim, mas eu não sabia o que estava faltando. E aí começou-se também um grande movimento das missões a curto prazo, né? O pessoal que tira férias e vai para algum lugar para fazer algum projeto. Falei, pode ser que seja isso. Então eu tinha alguns amigos que tinham acabado de voltar do Egito. Falei, vou pesquisar, acho que vai ser legal se eu for na próxima missão. Comecei a pesquisar nesse sentido, de ir para um período de 30 dias. Mas eu sou uma pessoa extremamente controladora. E se eu não sei das coisas, eu passo muito nervoso. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eita! E eu não tinha... eu sei, não é fácil. E eu comecei então a pesquisar sobre o lugar onde eu ia, o que ia acontecer. Achei uma brasileira lá, entrei em contato com ela, comecei a perguntar um monte de coisa para ela. E quanto mais eu perguntei, meu interesse aumentou. Eis que de repente me deparei no site do Voluntários Adventistas, me inscrevi. Esse mesmo lugar para onde eu ia tinha chamados abertos. Falei, Deus sabe, se for para eu ir, vai ter que ser muito rápido, vai ter que dar certo. Então, acho que as chances são difíceis, né? Ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. E como Deus tem o poder e o controle de tudo, foi. E eu fui aprovada super rápido no processo. Ai, que bom. E eu acabei indo
para ficar. Eu fui com o grupo da missão de curto prazo, mas eu fui para ficar por um ano. Muita gente às vezes se questiona, mas tem que ser muito jovem para poder fazer missão, tem que ainda estar lá com seus 18, 19 aninhos. E eu gostei porque você foi um pouco mais madura. Eu não sei se na época você estava trabalhando, o que é que você teve que abrir mão para poder ir para a missão. Teve alguma situação nesse aspecto? Sim, eu trabalhava, né, dava aula particular já de inglês, já era a minha profissão. Vendi meu carro, me desfiz dos meus alunos, obviamente, recomendei outros professores para me substituírem e fui embora. Eu acho que os dois lados têm vantagens e desvantagens, né? A vantagem de você ir um pouco mais madura é que você tem mais independência financeira, mais independência para tudo, na verdade. E você tem mais conhecimento da vida, você acha que sabe lidar um pouco melhor com imprevistos, com outras situações. Quando você é mais novo, você é um pouco dependente, então às vezes isso dificulta um pouco o processo. Mas por outro lado, você tem mais coragem, você é mais, você tem menos Destemido, medo né? de enfrentar, de se jogar, exatamente. Mas eu gostei muito de ter ido, eu acho, na verdade, que Deus me preparou para ir, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Era um momento para minha vida, né? Então, para mim foi ótimo, apesar de eu ter tido muitos desafios, foi o momento que Ele escolheu para mim. É incrível como Deus sempre está ali no preparo, né, da situação, Ele sempre vai adiante, vai preparando o caminho. E quando você chegou lá no Egito, qual foi a realidade que você se deparou, o que foi que você viu? Pela sua carinha, Menina já do sei que céu. tem história aí. O bairro onde eu fiquei, que é onde é o nosso colégio interno, né, é um bairro bem afastado do Cairo. Então, dá mais ou menos, de transporte público, 1 hora, mais ou menos, do centro do Cairo. E é um bairro bem simples. E para mim o choque nem foi a simplicidade, foi a sujeira mesmo, né? O Egito Nossa. tem um grande problema com lixo, e é lixo em todo lugar, é lixo onde os seus olhos alcançam, você vê lixo. Nossa. E essa foi uma grande dificuldade para mim. Além do clima, obviamente, eu sou de São Paulo, o clima é bem diferente, né? Eu fui no verão, então um calor impossível, impossível. Eu já ia E ter uma além de vantagem tudo, sobre você, hein? Porque eu sou você nordestina. ia, viu? Você ia, com toda certeza. Só não sei se você ia ter a vantagem, porque todo dia acabava a água. Ai, não, essa parte ia ser Então, o difícil. banho eram 2 garrafas de 2 litros de água que eu guardava todo Meu dia para ter Deus. certeza que eu ia conseguir tomar um banhozinho no fim do dia. Eventualmente, esse problema foi resolvido, graças a Deus, e tudo deu certo. Mas foram muitos desafios. A língua, a questão da religião, né? O Egito é um país muçulmano, então existem muitas diferenças. Nós somos, onde nós estamos, um dos únicos, acho que tem mais um talvez, mas grande colégio, nós somos o único grande colégio cristão naquele bairro. Então todo mundo sabe quem a gente é, todo mundo fica de olho na gente. Você tem que ter muito cuidado mesmo com a sua imagem, com a sua postura, como você se porta no lugar. Então, eu me senti num aquário. Nunca estudei em colégio interno, nunca gostei, nunca quis. E de repente me vi num colégio interno aos 30 anos de idade, sendo Desafiador. observada por todos os lados. Então, foi um grande desafio. E aí você ficou lá em que área de atuação? Já foi dando aula de inglês? Isso, eu fui como professora de inglês, acabei me tornando desbravadora no Egito, que eu também Olha não era só, gente. desbravadora. Pois é. Gente, a Gabi tá aqui quebrando todos os tabus, olha. Indo para uma viagem missionária, já com 30 anos, dando aula de inglês, aí depois virou desbravadora. Para quem não conhece, o Desbravador é um grupo de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia que aprende a sobreviver, né, Gabi? Resumidamente é isso. Exatamente. E é... Como curiosidade, assim, esse ano houve o primeiro Campuri no Egito. O Olha só. primeiro da história. Que Então, é um evento que apesar de... reúne esses desbravadores, é muito tradicional aqui no Brasil, na Igreja Adventista, e lá no Egito começou esse ano, então. Esse ano foi o primeiro Campuri. O primeiro clube começou há 8 anos atrás, que foi o clube que eu participei, que era o clube do colégio.
Eu dei aula de música também, apesar de ter estudado música há muitos anos atrás, mas a gente formou uma escola de música e eu acabei dando aula de teoria musical e um pouco de aula de canto. Enfim, menina, tudo que dava para fazer, a gente fazia. E aí depois você se viu de novo lá no Egito, porque essa foi uma missão curta, né, que você comentou. Aí depois você Na voltou. verdade, não. Eu fui e já fiquei. Eu fui para Ah, a missão curta com entendi. o grupo, aí o grupo veio embora e eu Uhum. fiquei. Gente, com todo esse perrengue, o que foi que te motivou a ficar lá? Foi o Espírito Santo, de verdade. Eu acho que quando Deus quer que a gente vá para algum lugar, Ele transforma aquele lugar de tal forma que você não consegue imaginar você saindo daquele lugar naquele momento. Então era a minha hora de ficar. Eu achei que eu ia ficar por um ano, né? Uhum. E aí ele aumentou um pouco esse prazo. E Gabi, como que ficou sua vida aqui no Brasil? Sua família, emprego, amigos? A família, bom, meus pais ficaram aqui, né? Ficaram bem, Uhum. quer dizer, aí, mas ficaram bem. É óbvio, apreensivos não por eu estar fora, mas por eu estar no Oriente Médio. Acho que é sempre um motivo de apreensão, né, para todo Uhum. mundo. Mas a gente sempre manteve contato, nunca perdemos contato e ficaram orando por mim. Eu passei meus alunos para outros professores e meu vínculo empregatício terminou. Gente, na Foi cara e na isso. coragem. É isso mesmo. Eu quero saber, a gente vai ter que ir para aquele intervalo rapidinho, mas no próximo Tá bloco, bom. Gabi, já vai preparando aí uma resposta. Eu quero saber se houve alguma intimidação política, né? Porque você comentou da questão Tá. religiosa no Egito, a gente Uhum. sabe das questões políticas também, mas e aí, como que você teve que lidar com isso? Então já vai Ok. guardando essa pergunta aí para a gente voltar com esse assunto no próximo bloco. Então você que está acompanhando Identidade Geral, não saia daí, vai beber uma água, vai convidar a galera toda para acompanhar esse programa, porque o assunto de hoje é missão e a gente tem muito que aprender com a Gabi. A gente volta já já. Já estamos de volta e, gente, eu quero te convidar para embarcar numa viagem hoje para o Egito, com escala em Califórnia, ou é o contrário, Gabi? É uma escala, porque o É. nosso plano é voltar para o campo daqui a uns anos. Então, por Olha enquanto, é só. uma escala. É uma escala, né? A gente está aqui com a Gabriela Richard, que é professora de inglês e foi missionária lá no Egito. E no último bloco a gente estava comentando aqui sobre as tensões políticas, culturais. Ela foi para o Egito, um país muçulmano. E aí, Gabi, como foi evangelizar naquela região? Tinha alguma espécie de censura, uma resistência por parte da população? Por conta, porque política e cultura vão juntos também, né? Como Sim. que foi para você esse cenário aí e como foi evangelizar nesse país? 100% desafiador. Quando a gente fala em evangelismo, é totalmente diferente de tudo que eu vivi em Uhum, evangelismo a minha vida toda, né? Você não pode falar livremente, uhum. não é permitido, não é bem visto. Inclusive, se você tenta, você consegue exatamente o oposto do que você procura. Olha. Então, o evangelismo ele ocorre totalmente por baixo dos panos, pelos Uhum, relacionamentos, pelas amizades. É um processo longo, é um processo demorado. uhum. Não são batismos que você vê como resultado do seu evangelismo. É, Você tem que realmente mudar a sua forma de pensar para entender como o evangelismo funciona no Oriente Médio, não só no Egito, né? Existe sim, apesar do governo de certa forma, fornecer alguma proteção aos cristãos. Uhum. Existe sim uma censura em todos os aspectos, desde da escola até você conseguir um emprego, como você se classifica na sociedade. Não é igual a forma como as oportunidades que os cristãos têm e as oportunidades oferecidas para os muçulmanos, é bem diferente. Teve alguma situação assim que foi emblemática para você, que te marcou muito, que você chegou a sentir medo? Eu nunca senti medo, mas eu acredito que o motivo pelo qual eu nunca senti medo é porque eu sou mulher.
E ser mulher já é uma barreira muito grande para o tanto de coisas que eu posso fazer, né? É diferente, por exemplo, do que o meu marido viveu lá. Ele sim passou por situações mais tensas do que eu. Mas porque eu já sou automaticamente barrada em vários contextos, em várias possibilidades. Entendi. Mas eu sei sim que eu era observada. Por um tempo eu dei aula para alguns alunos da comunidade que não eram no colégio, e eu ia na casa dessa aluna. Sempre tinha alguém me observando, a hora que eu ia, a hora que eu voltava, sempre tinha alguém de olho. Eles são bem discretos, mas eu sei que eles estavam de olho. Nunca me senti ameaçada, mas porque eu também nunca tentei ultrapassar os limites socialmente estabelecidos, digamos assim. É 100% a proteção de Deus sobre nós enquanto nós estamos lá, não tem outra explicação. E aí você ia sutilmente, dava sua aula de inglês e no meio da aula que você chegava a evangelizar, como que você fazia? Porque não pode sentar, abrir a Bíblia e conversar, por exemplo, né? Tem que ser Não de uma pode. forma sutil. Aí qual que era a estratégia da Gabi, então? Então, por exemplo, eu lembro de um fato bem específico. Essa minha aluna, ela trocava o dia pela noite. Isso é muito comum, né, em países muçulmanos. Então, ela dormia de dia e vivia à noite. E um dia eu perguntei para ela por quê, né? Eu falei, mas quando você tira férias, por exemplo, você vai para praia, não dá para curtir a praia à noite. Ela falou, quando eu tô de férias eu realmente curto o dia. Eu falei, como você se sente? Ela falou, muito melhor. E aí essa foi a entrada que eu tive para falar dos remédios naturais, para falar um pouco sobre saúde. Então, você tem que pegar coisas da vida da pessoa. Você tem que saber da intimidade da pessoa para a oportunidade se apresentar para você, de fato, tentar dividir alguma coisa. Nossa, que legal. Eu acho que essa é uma grande lição, porque não é algo impositivo. É algo que a gente Não é? vai adequando, respeitando a realidade da pessoa e com muito amor, muito respeito, a gente vai apresentando a verdade, né, Gabi? Você falou Sim. aí do seu esposo e um passarinho Falei. verde me contou que você conheceu seu esposo aí na missão, né? Como que foi essa história, menina? Pois é, fui para o Egito solteira, pensei, bom, se eu não conheci ninguém no Brasil, agora que não vou conhecer mesmo, né? Então vamos viver com Jesus e é isso. Só que o Paul, que é o meu marido, no caso, ele foi no mesmo ano que eu, como voluntário, para o mesmo colégio que eu fui, para o mesmo projeto. E nós dois éramos os voluntários mais velhos do grupo de voluntários, que foi no nosso ano, né? E, obviamente, a idade, claro, fez a gente se aproximar, porque ele era a pessoa com quem eu mais tinha coisas em comum, de experiência de vida, etc. Os outros voluntários tinham seus 20 e poucos anos, 20, 18, 19, 21, e eu e o Paul, 30 pra cima, né? E aí a gente começou a conversar. Maduros. E na verdade, o Paul, ele me diz, né, hoje, que ele gostou de mim logo que ele me viu. E aí a gente teve algumas conversas, porque no caso nós dois queríamos fazer carreira na missão. Então a gente falou, em nenhum momento isso pode ser uma brincadeira, isso pode ser uma coisinha temporária, porque vai super queimar o nosso filme se esse é o nosso objetivo de permanecer na missão. Então nós realmente conversamos, nós oramos muito e enfim, estamos aí, casamos 2 anos e meio, acho, depois, e estamos aí. Quantos anos juntos já? Nós fazemos esse ano 5 anos de casados. Ai, que lindo! Ele, inclusive, gravou um depoimento pra gente também, comentando sobre essa experiência. Vamos acompanhar, né? Vamos ver o que é que o Paul tem a dizer também sobre essa trajetória como missionários. Algumas coisas me fizeram pensar sobre o trabalho missionário. Minha mãe e minha tia eram missionárias na África. E isso foi antes de eu nascer. E enquanto eu crescia, eu ouvia histórias delas. E também, quando eu estava no 2º ano, elas me incentivaram a ir para uma viagem missionária no México. Eu resisti, mas eventualmente eu cedi. E quando acabou, eu já estava decidido. Eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Bom, como eu conheci minha esposa, nós éramos... Bom, eu vou começar comigo. Eu tinha acabado de me formar e eu queria ser um voluntário, ensinar na rede adventista pelo mundo.
A Escola Adventista de Cairo, que agora é a Union Academy, me chamou. Eu fui para ser um reitor assistente e dar algumas aulas de história. Minha esposa Gabi estava lá em missão antes de mim e ela começou a ensinar inglês. Eu reparei nela no primeiro dia. Ela nem tinha me notado. Até que eu me aproximei da Gabi e perguntei se eu podia comprar alguma coisa para ela. E foi assim que começamos a nos falar e foi assim que nos conhecemos. E aí agora já tem uma trajetória juntos como missionários ao redor do mundo. Você pensa que você vai para a missão e vai só evangelizar? Não, você evangeliza e se casa. Exatamente. E hoje, mas olha, eu tenho certeza que Deus também fez isso por mim e por ele, para a gente ficar no campo. Eu admiro muito pessoas que vão solteiras, especialmente mulheres. Não é fácil, sabe? E eu sei que Deus tinha um propósito para nós dois e a nossa união foi para a missão. Eu imagino que ter esse ombro amigo, esse carinho, essa parceria faz muita diferença, né? Além do campo missionário em si, por exemplo, os 3 primeiros anos que nós servimos no colégio, os voluntários e todos os professores, toda a equipe do colégio, cada um era de um lugar do país, do mundo, né, na verdade. Então, além de ter o conflito cultural local, nós também tínhamos conflitos por questões de sermos de lugares diferentes. Meu marido é dos Estados Unidos, tinha gente da Austrália, tinha gente do México, tinha gente da Argentina, tinha gente do Brasil. Então, todos nós tínhamos que achar um ponto em comum. E, às vezes, quando você se abre, você está chateado, você está frustrado, a pessoa entende de outra forma, por questões culturais. Sim. Então, era muito bom saber que eu podia desabafar, chorar, ter meus momentos e eu não seria julgada. Eu ia receber carinho, eu ia receber atenção nesse meu momento. E também nos felizes, também poder comemorar, poder celebrar, sem ter inveja, sem ter fofoca, sem ter nada por perto. Então faz muita diferença mesmo você ter alguém. A gente já vive a insegurança de estar num lugar desconhecido, né? Nesse contexto que você contou aí, das pessoas estarem sempre te observando, um lugar onde era proibido falar de Deus, do cristianismo. Então, pelo menos aquela pessoa te traz essa segurança, né? E isso torna o trabalho um pouco menos difícil. E, Gabi, hoje vocês estão aí nos Estados Unidos, o Paul tá estudando, né? Mestrado, doutorado. Como é que tá a vida aí hoje? Ele, inclusive, não está aqui hoje, porque ele está na Jordânia. O Paul fez um mestrado em arqueologia bíblica, então ele está lá numa escavação, está lá. Por isso que ele gravou o vídeo. A gente está aqui para ele terminar o mestrado, ele quer já tentar emendar num doutorado. E, na verdade, também, quando começou essa questão da Covid-19, a gente ainda estava no Egito, e o Egito fechou as suas fronteiras por 6 meses, né? Ele não podia vir comigo para o Brasil e eu não podia ir com ele para os Estados Unidos. Então, a gente decidiu também tirar esse tempo para trabalhar, mexer na nossa documentação, porque o nosso objetivo é voltar para o campo e a gente precisa poder escapar, fugir juntos, se for o caso, né? Então, nesse momento, a pausa é por isso, para ele terminar essa parte dos estudos e a gente organizar essa questão da documentação. Eu admiro muito o trabalho missionário, a gente inclusive conversou recentemente com uma pessoa aqui também no Identidade, e se não fosse o trabalho dos missionários, ele não teria nunca conhecido a palavra de Deus. Então vocês vão a lugares em que vocês são de fato a voz, né, que clama no deserto, não tem essa passagem bíblica? Então eu admiro demais o trabalho de vocês. Eu agradeço muito por você ter compartilhado sua experiência aqui com a gente, desafios, histórias de amor. Esse programa foi incrível. Muito obrigada, viu, Gabi? Obrigada a você, e já que você tocou nesse ponto da sua admiração pelos missionários, então o meu pedido fica por oração, né? Eu acho que o que um missionário mais precisa no seu tempo é que as pessoas orem por ele. Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguém que está em qualquer lugar, não precisa ser fora, né? Não precisa ser em outro país, mas se você conhece alguém que tem esse coração missionário, ore por essa pessoa. Eu acho que isso faz toda a diferença mesmo. É o que mantém a gente em pé.
Vamos orar com certeza. Gente, eu tenho que me despedir, meu Deus do céu. Meu coração fica partido nessa hora. Mas eu já quero convidar vocês para continuarem aqui ao longo da semana acompanhando Identidade Geral. Gabi, mais uma vez, muito obrigada. E a você que está acompanhando de casa, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.